Imagina que você é um inventor que acabou de criar uma inovação super empolgante. Você anuncia a sua criação para os quatro ventos e todo mundo fica entusiasmado, a ponto de investirem em você para que você mostre do que a sua invenção é capaz. As expectativas são altas e agora você precisa provar que ela é revolucionária. Mas aí você tenta uma vez e ela não funciona tão bem. Você tenta de novo e não funciona outra vez. Você tenta 3, 4, 5 vezes até que as coisas dão tão errado que todo mundo percebe a verdade. Sua invenção não era tudo aquilo que parecia ser. E isso acaba com a sua reputação, seu nome se torna infame. Só que enquanto você se recolhe no canto para aprender com os erros e se recuperar, você também tem que ver outras pessoas pegando a sua ideia, aparando umas arestas aqui e ali e conseguindo ter muito sucesso. Pois bem, essa é basicamente a história do cineasta J.J. Abrams e do truque de roteiro que fez a carreira dele, a Caixa Misteriosa. Essa foi a espinha dorsal da filosofia narrativa do Abrams durante décadas. E no começo a Caixa Misteriosa parecia empolgante, mas com o passar do tempo isso acabou arruinando a carreira do diretor, especialmente por como isso afetou duas enormes franquias da cultura pop que ele comandou, Star Trek e Star Wars. Mas, apesar disso, a Caixa Misteriosa também deixou um grande legado, tendo inspirado incontáveis filmes e séries, muitos deles obtendo bastante sucesso. Mas, afinal de contas, qual é a filosofia de roteiro por trás da Caixa Misteriosa? Como foi que ela levou J.J. Abrams ao estrelato para depois manchar a sua reputação? E como ela foi repaginada por outras obras a ponto da gente perceber a Caixa Misteriosa do Abrams sendo usada em algumas das melhores histórias contadas hoje em dia? Para entender isso tudo, a gente precisa voltar lá para os anos 90, quando o Abrams começou a sua carreira de roteirista com filmes de comédia e de drama que são menos conhecidos. Até que ele emplacou um enorme sucesso com o roteiro de Armageddon. Depois disso, ele partiu para a televisão, criando programas como Felicity e Alias, que o tornaram uma figura muito mais requisitada na indústria graças ao sucesso dessas séries. Foi por isso que ele foi convidado para desenvolver um seriado sobre sobreviventes numa ilha, com bastante suspense. Abrams então se juntou a Damon Lindelof e juntos eles criaram Lost, que se tornou um dos maiores fenômenos da história da série de TV. Mas o envolvimento de Abrams no programa foi curto, porque ainda na primeira temporada de Lost, ele foi fisgado pelo Tom Cruise para dirigir Missão Impossível 3, fazendo então a sua estreia como diretor de filmes. Agora era um caminho sem volta. J.J. Abrams agora era um dos nomes mais bem visados de Hollywood e podia fazer praticamente o que ele quisesse. Então, nos anos seguintes, ele desenvolveu novas séries de TV, como Fringe, e foi escalado para comandar duas das maiores franquias da cultura pop americana. Primeiro, revivendo Star Trek com uma nova série de filmes, e depois com nada menos do que Star Wars, comandando o lançamento da tão aguardada terceira trilogia a partir de O Despertar da Força. É sem dúvidas uma trajetória de sucesso como poucos diretores conseguem conquistar em Hollywood. E tudo isso veio por conta de um conceito que o Abrams sempre manteve como um dos seus maiores princípios criativos, o que ele chama de a Caixa Misteriosa. Essa é uma filosofia narrativa que ele apresentou ao mundo lá atrás, em 2008, numa palestra do TED Talk. A essa altura, o Abrams já tinha a fama de ter sido um dos criadores de Lost e o diretor de Missão Impossível 3. Uma figura proeminente que se destacava cada vez mais. E nessa palestra ele contou uma história de quando ele era criança, quando o avô dele lhe deu um presente comprado numa loja de ilusionismo, a Caixa Misteriosa, pela qual você pagava $15, mas ganhava uma combinação surpresa de itens de mágica que valiam $50. Mas o Abrams nunca quis abrir a embalagem, porque ele ficou fascinado com o sentimento de mistério por não saber o que tinha na caixa. It represents infinite possibility. It represents hope. It represents potential. E ele explica que é isso que ele tenta fazer com as histórias que ele conta. Fisgar a nossa atenção com uma pergunta e segurar essa dúvida o máximo de tempo possível para manter a gente engajado. I find myself drawn to infinite possibility and that sense of potential, and I realize that mystery is the catalyst for imagination. Pois essa palestra fez bastante sucesso, tendo alcançado um alto número de visualizações no YouTube e revelando ao público e à indústria como operava a mente dessa figura criativa em ascensão. E dá para entender o entusiasmo com o qual o Abrams fala nessa palestra, porque contar histórias é mesmo apaixonante.
Mas se você sonha em ser um contador de histórias e não se contenta só com um TED Talk, o ideal é você estudar com materiais mais aprofundados. Por exemplo, com um livro como esse aqui, Anatomia da História, 22 Passos para Dominar a Arte de Criar Histórias, de John Truby. Esse aqui é um renomado manual de storytelling e aqui no Brasil ele é publicado pela editora Seiva, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. O autor desse livro, John Truby, é um especialista em contar histórias, tendo atuado como consultor em mais de 1000 roteiros em Hollywood. E ele condensou todo o seu conhecimento e experiência com esse livro aqui. Em Anatomia da História, o Truby apresenta um guia com 22 passos para você seguir e conseguir contar uma boa história. Não importa se é com um roteiro de filme, com um roteiro de série, com um romance, com um conto. Então você aprende sobre criação de personagens, diálogo, estrutura, construção de cena, desenvolvimento emocional e muito, muito mais. Tudo isso não só com base em teoria, mas também analisando exemplos de filmes como O Poderoso Chefão, Casablanca, O Silêncio dos Inocentes, e também de clássicos da literatura como Hamlet, O Grande Gatsby, O Senhor dos Anéis, entre muitos outros. Assim você vai entender o que faz as melhores histórias serem tão envolventes e você vai ter as ferramentas essenciais para contar as suas histórias incríveis e compartilhar com o mundo inteiro. Então se você quer aprender com esse celebrado manual, você já pode adquirir a sua cópia com o link aqui embaixo na descrição e começar hoje a sua jornada criativa com Anatomia da História, da editora Seiva, e ver que contar boas histórias não precisa ser um grande mistério. Mas, falando em mistério, vamos voltar para a Caixa Misteriosa de Abrams. Quando você vê o cineasta explicando o conceito, você entende por que ele ficou fascinado pela ideia do mistério. Quando a gente não sabe o que vai acontecer a seguir numa história, a gente permanece fisgado, querendo obter as respostas. Quando sentimos que algo está além da nossa compreensão, sentimos o sublime de estar diante de algo maior do que nós. Quando não temos todas as respostas, infinitas possibilidades tomam conta da nossa imaginação. E eu lembro que eu sentia tudo isso quando eu via Lost, lá na época em que o programa estreou. Toda semana, Abrams e Lindelof me apresentavam a mais e mais mistérios, com pouquíssimas respostas sendo fornecidas. E isso me deixou viciado, sedento para saber o que aconteceria no próximo capítulo. Aliás, não fui só eu. O restante do público passou pela mesma coisa, fazendo Lost se tornar um fenômeno de audiência. Até porque as várias caixas misteriosas do programa foram perfeitas para aquela época em que a internet começava a se popularizar ao redor do mundo, trazendo fóruns onde os fãs passavam dias especulando juntos o significado de cada esquisitice da ilha e tentando resolver o grande quebra-cabeça. Então a ideia da Caixa Misteriosa surgiu mesmo como algo empolgante. E depois que o Abrams apresentou esse conceito com seu TED Talk, ficou mais claro como ele usava isso em suas obras para além de Lost. Em Missão Impossível 3, vemos heróis e vilões se enfrentarem por conta de uma arma química chamada pé de coelho, mas a gente não sabe exatamente o que é esse pé de coelho e por que ele é tão perigoso. Depois, em Super 8, o Abrams nos apresentou a um grupo de crianças que se deparam com um caso envolvendo vida extraterrestre e o governo, mas os mistérios são esticados durante um bom tempo para prender a nossa atenção. Já com Star Trek, foi um pouco diferente. Quando Abrams foi escolhido para reviver essa franquia adormecida, ele optou por não se pautar tanto pela ideia do mistério e se focar mais no senso de ação e de aventura. O resultado foi um sucesso de bilheterias que garantiu uma continuação. E foi nesse segundo filme que o Abrams decidiu aplicar a sua querida Caixa Misteriosa, já que ele introduz Benedict Cumberbatch interpretando um vilão poderosíssimo cuja identidade e passado ninguém conhece. Então a história alonga o enigma do antagonista, provocando o público que quer descobrir quem é esse ser tão poderoso que parece ter surgido do nada. E mais tarde, Abrams foi contratado para um projeto de mais visibilidade ainda: lançar a tão esperada nova trilogia de Star Wars, coescrevendo e dirigindo o primeiro filme, O Despertar da Força. E dessa vez ele já chegou batendo a Caixa Misteriosa na mesa, porque a história toda desse primeiro filme girava em torno da nova e enigmática Rey. Quem é ela? Quem são os pais da Rey? Por que e como ela consegue usar a força com tanta proeza sem treinamento algum? Sem contar as várias outras interrogações deixadas pelo Abrams. Quem é esse tal de Snoke? Por que o Luke se isolou? Como o sabre dele foi parar nas mãos da Mais Kanata? Pareciam ideias instigantes e que nos prenderam para ver como isso seria desenvolvido no restante da trilogia.
Mas aí vieram os últimos Jedi e a Ascensão Skywalker, que, como sabemos agora, criaram uma trilogia com pouquíssima coerência e que dividiu os fãs, a ponto disso mudar completamente a reputação de J.J. Abrams. Se anos antes o nome dele ainda causava empolgação para muitos, agora a sua reputação estava na pior. Até porque ao longo de todo esse tempo, muitos foram percebendo que o jeito dele de contar histórias não era exatamente primoroso, em especial no que diz respeito à tal caixa misteriosa. Por exemplo, com Lost. O que tinha começado como um programa aclamado foi se transformando numa história que foi se perdendo cada vez mais nos seus 1000 mistérios. Tá certo que o Abrams deixou o programa ainda na primeira temporada, mas o alicerce que ele estabeleceu na estreia se manteve até o fim. E se teve algo que gerou críticas ao programa foi a lógica de, para cada resposta fornecida, 3 novos mistérios eram apresentados, numa tentativa de sempre manter o público preso com a promessa de respostas que demoravam para chegar e se perdiam no meio de mais perguntas. E assim, Lost chegou ao fim com uma conclusão controversa que divide a opinião dos fãs até hoje. A Caixa Misteriosa também foi motivo de críticas pro segundo Star Trek que o Abrams dirigiu, porque desde antes dele estrear, os fãs já estavam especulando que o vilão vivido por Cumberbatch seria o Khan, um dos mais famosos antagonistas da série e dos filmes clássicos. Mas o Abrams chegou a negar publicamente que esse era o caso. E aí, quando chegamos nas salas de cinema para conferir a continuação, vimos o roteiro criar todo esse suspense. Quem é esse ser tão forte, tão inteligente e tão rancoroso? Por que ele está agindo assim? De onde ele veio? Até que finalmente chega a fatídica cena em que a verdadeira identidade é revelada. My name is Khan. Só que por mais que essa revelação seja feita cheia de pompa, a verdade é que ela não causou o impacto que o Abrams esperava. Como muita gente do público viu o filme sem conhecer as obras clássicas de Star Trek, uma enorme parte dos espectadores não sentiu o peso do nome do Khan. Não. Essa intensidade toda aqui só fazia sentido para quem era fã da saga espacial e já sabia quem era o personagem. E o pior é que até mesmo para muitos fãs a surpresa não foi tão empolgante. É como aponta o canal Bullets and Blockbusters em um vídeo sobre isso. Outro problema desse Khan era a caracterização dele, que ficou muito diferente do que tínhamos visto lá nos originais, a ponto do personagem parecer Khan muito mais no nome do que na essência. Em outras palavras, ao invés de termos um antagonista marcante, tivemos um vilão sendo tão forçado a se adequar à caixa misteriosa do Abrams que ele acabou perdendo todo o senso de identidade para virar um fanservice mal elaborado. Mas isso ainda não se compara à bagunça que a caixa misteriosa do Abrams depois causaria em Star Wars. Como vimos, o Despertar da Força apresentou um monte de perguntas para manter a gente engajado com os próximos filmes. Mas com Os Últimos Jedi, o roteirista e diretor Rian Johnson decidiu ir contra as expectativas e desinflar as caixas misteriosas criadas no capítulo anterior. Ah, você quer saber quem é o Snoke? É um cara que vai morrer e pronto. Quer saber por que o Luke se isolou? É porque ele se desencantou com tudo e com todos. Quer saber quem são os pais da Rey? Não eram grandes Jedi ou figurões, eram uns Zé Ninguém que só abandonaram a filha e pronto. Particularmente eu achei todas essas escolhas ousadas e impressionantes, e eu gosto de Os Últimos Jedi. Mas eu também entendo que isso criou uma situação antagônica dentro da trilogia como um todo, com o Johnson subvertendo toda a proposta que o Abrams introduziu em O Despertar da Força. E ao invés de tentarem construir em cima do que o Johnson fez no segundo filme, o estúdio entrou em pânico, especialmente com a recepção negativa de tantos fãs. Então, eles chamaram Abrams de volta para dirigir o terceiro filme, A Ascensão Skywalker, que, mais uma vez, desfez o que o capítulo anterior tinha proposto, revelando que não, calma, a Rey tem sim uma ascendência significativa. Ela é neta do Palpatine, Foi uma solução que pareceu extremamente forçada e desesperada para reconquistar quem tinha se irritado com o filme anterior. Mas o resultado final foi só uma conclusão pífia para uma das trilogias mais importantes do século. What could you give me? O que todos esses casos expuseram, então, foi uma verdade inconveniente. A de que J.J. Abrams não sabe usar sua caixa misteriosa. Sim, o cineasta ganhou popularidade graças a ela, mas ano após ano foi ficando claro que o fascínio de Abrams com a sua invenção era maior do que a sua habilidade de usá-la. Para começo de conversa, porque ele gosta muito mais de criar mistérios do que efetivamente resolvê-los.
As perguntas causam fascínio ao diretor. É isso que o atrai. Mas depois que ele nos apresenta as perguntas, ele não parece saber muito bem o que fazer com elas. Em Lost, se criou aquela estrutura de uma resposta para cada 3 mistérios, o que criou um sentimento de fadiga. Em Star Trek, o mistério da identidade do vilão ganhou mais prioridade do que o desenvolvimento e a caracterização bem planejados. E em Star Wars, várias questões foram criadas sem terem qualquer tipo de planejamento sobre como elas seriam respondidas depois. Quem confirmou isso foi o próprio Rian Johnson, que disse que passaram Star Wars para ele com liberdade para que ele escolhesse como conduzir a trama, porque não tinha nada pré-definido de como aqueles mistérios deveriam ser desenvolvidos a partir de então. E depois de vermos isso se repetir tantas vezes, fica a impressão de que o amor de Abrams pela ideia do mistério limita como ele enxerga o restante da obra. Na ânsia de empacotar as histórias na caixa misteriosa, parece que ele não questiona se era disso que a história precisava para começo de conversa. Foi isso que criou um Khan tão decepcionante no segundo Star Trek, ou ainda com O Despertar da Força. Sim, a trilogia original de Star Wars tinha alguns mistérios e revelações, como a identidade de Darth Vader. Mas o mistério nunca foi o verdadeiro fio condutor dessa saga. Não, o fio condutor era a aventura, com o mistério servindo como um tempero para deixar a jornada um pouco mais fascinante. Mas quando o Abrams fez a caixa misteriosa ser o centro das atenções em O Despertar da Força, o tiro saiu pela culatra, porque agora, ao invés da gente se focar na aventura e no deslumbramento da fantasia, a nossa atenção e as nossas expectativas estavam sendo direcionadas para o suspense da revelação, para a ânsia por respostas que sequer tinham sido planejadas ainda. Falando em falta de planejamento, esse padrão do Abrams pode ser entendido olhando para o currículo dele. É como apontou o Patrick H. Williams em um vídeo sobre o diretor. A conclusão a qual ele chega é de que o Abrams adora começar histórias, mas não sabe muito bem como finalizá-las. Ele começou Alias, mas deixou a série de lado para desenvolver Lost. Depois, ele saiu de Lost na primeira temporada para trabalhar em Missão Impossível 3. Em Star Wars, ele criou o primeiro filme de uma trilogia nova, armou um monte de mistérios e largou isso tudo para outro cineasta resolver a partir dali. E aí, quando ele precisou voltar para o terceiro filme para fechar a história, que a propósito não era o plano original, já que a trilogia seria concluída por Colin Trevorrow, que acabou sendo demitido, aí o Abrams acabou fazendo uma salada que bagunçou tudo ainda mais. Somehow Palpatine returned. Veja bem, eu não tô dizendo que um diretor ser fascinado pelo mistério é algo ruim. Também não tô dizendo que as histórias sempre precisam nos dar respostas redondinhas de forma satisfatória e mastigada. Porque existem incontáveis filmes e séries que são excelentes mesmo mantendo seus mistérios não respondidos, suas identidades não reveladas ou seus finais sem uma conclusão fechadinha. Tudo depende de como esses mistérios são trabalhados. Às vezes é porque as perguntas não são o mais importante para a história, mas sim os personagens e os acontecimentos ao redor delas. Inclusive, o próprio Abrams já comprovou isso com Missão Impossível 3. Lembra que eu falei da tal arma química misteriosa chamada de pé de coelho? Pois bem, o filme acaba sem nunca revelar o que era esse pé de coelho. Mas, nesse caso, a falta de resposta não importa, porque nunca foi esse mistério que definiu a experiência do filme. Não, foram as cenas de ação malucas que o Tom Cruise queria fazer, foi o drama que revelou um lado mais humano do protagonista, foi a introdução de novos e carismáticos personagens secundários que permaneceram na franquia até os dias de hoje. Com isso tudo, quem é o pé de coelho na fila do pão? Outras vezes, a gente não precisa das respostas porque o mistério é trabalhado com outro enfoque narrativo. É como nas histórias de David Lynch, que propositalmente se recusava a resolver todos os mistérios das suas tramas, como em Cidade dos Sonhos ou em Twin Peaks. A questão é que o Lynch pensava diferente. Ele usava uma lógica vanguardista, subvertendo as convenções de roteiro mais tradicionais para transformar o fascínio pelo mistério no apelo central da obra, e usando o surrealismo para elevar isso a um patamar transcendental. Essa, porém, nunca foi a abordagem do J.J. Abrams. Ele nunca se propôs a ser um autor experimental como David Lynch, mas sim um diretor na linha de um Steven Spielberg, atuando dentro da convenção hollywoodiana de narrativa. Então, quando seus filmes parecem ser mais pautados por mistérios do que por respostas,
Não é porque ele quis levar o enigma às últimas consequências narrativas de forma ousada, mas sim porque ele só não soube o que fazer com essas charadas depois de inventá-las. Não é projeto, é só afobação. E em nenhuma obra isso ficou tão escancarado quanto em Star Wars. Com a bagunça que foi a nova trilogia, ficou aquela sensação de que estávamos finalmente enxergando a nova roupa do rei pelo que realmente era. Algo apresentado como inovador, mas que, no fim, não tinha toda aquela substância de verdade. O resultado foi que o nome de J.J. Abrams se tornou infame frente aos olhos de muitos espectadores. E isso parece ter afetado a carreira do diretor, que deu uma sumida nos últimos 6 anos. Ele não dirigiu nenhum filme depois de A Ascensão Skywalker e permanece longe dos holofotes até agora. Isso poderia até passar a impressão de que no fim o problema era a caixa misteriosa em si, como se fosse uma maldição. Mas ela não era o verdadeiro problema. Porque enquanto J.J. Abrams foi mostrando para o mundo que ele não sabia muito bem como usar a sua própria criação, a gente também viu a ideia da caixa misteriosa inspirar muitas outras histórias e fazer escola. E várias delas tiveram muito sucesso com as suas caixas misteriosas, especialmente quando a gente se foca nas séries de TV que seguiram a tradição de Lost. Porque por mais controverso que seja o jeito como esse programa evoluiu, é inegável que Lost foi um ponto de virada na história das séries de TV, especialmente graças à estrutura de roteiro focada nos mistérios constantes. E de lá pra cá, mais programas trouxeram essa proposta. Até porque com a era das redes sociais, foi ficando claro como ter um mistério prolongado semana após semana permitia um engajamento grande do público, que passa semanas especulando com posts, vídeos, debates online, do mesmo jeito que acontecia lá atrás com os fóruns na época de Lost, mas agora numa escala muito maior. Fora isso, teve a chegada do streaming, que casou muito bem com séries de caixa misteriosa. Mesmo quando uma temporada é lançada de uma só vez e não dá aquele tempo longo pro pessoal ficar especulando online semana após semana, mesmo assim a caixa misteriosa parece atraente. Porque, se bem trabalhada, ela pode criar histórias viciantes, que vão fazer o público maratonar a temporada para ver se conseguem resolver os grandes mistérios o mais cedo possível. E muitos desses programas tiveram a chance de aprender com os erros do Abrams e aprimorar a caixa misteriosa, o que ajudou várias dessas séries a ter muito sucesso, fosse com o público, com a crítica ou com os dois. The Leftovers, Dark, Westworld, Stranger Things e Ruptura são alguns dos exemplos mais fortes que podemos citar. Porque eles entenderam que, sim, ter um grande mistério que será explorado ao longo das temporadas é fascinante. Mas eles também sacaram que dá para ter um equilíbrio maior entre mistérios e respostas, de um jeito que mantenha o público satisfeito com a sensação de descoberta, porém sempre interessado pelas questões não resolvidas. Teve também o aprendizado de que o mistério não precisa ser necessariamente o grande foco narrativo. Você pode usar isso como um pano de fundo para explorar dinâmicas dramáticas fortes, para abordar conceitos filosóficos, para levantar debates profundos sobre sociedade. Venha pelo mistério, mas fique pelo restante do mundo que está sendo apresentado. Até mesmo séries que começaram cambaleando com a caixa misteriosa depois pareceram perceber as limitações dela. O melhor exemplo disso é a série de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Para mim, a maior frustração da primeira temporada foi perceber a insistência do programa em querer ser uma história de caixa misteriosa, de um jeito que pareceu forçado e que não dialogava com a essência da obra de Tolkien. Mas felizmente, na segunda temporada, eles abriram mão disso e se focaram em outras abordagens de roteiro, o que fez a segunda temporada ser bem melhor do que a primeira. E nessas horas eu fico pensando como deve ser pro J.J. Abrams, recolhido para se recuperar da queda que veio com Star Wars, enquanto vê outros programas serem aclamados por lidar com a caixa misteriosa com mais habilidade do que o homem que popularizou esse conceito tantos anos atrás. Deve ser um sentimento agridoce. Até porque normalmente não é assim que funciona, né? Quando a gente fala de cineastas que foram pioneiros de alguma técnica narrativa, o comum é lembrar deles por terem sido mestres no uso dessas técnicas. Mas no caso de Abrams é diferente, porque ele popularizou um princípio narrativo do qual ele nunca acabou se tornando um verdadeiro mestre. Mas veja bem, não é porque eu critico o jeito como Abrams usa a caixa misteriosa que eu acho que ele merece o ódio que ele tomou dos fãs ou coisa parecida. Como se eu estivesse comemorando o sumiço dele, muahahaha. Não mesmo. Por mais que eu nunca tenha sido um enorme fã do Abrams, ele tem sim obras que eu admiro.
especialmente quando ele se desprende mais dessa obsessão com a caixa misteriosa, como em Missão Impossível 3 e no primeiro filme de Star Trek. Sem contar que diretores podem mudar. Não é porque a abordagem dele com a caixa misteriosa falhou que ele não pode ser capaz de aprender com os erros e aprimorar o seu uso disso no futuro. Até porque, apesar do longo sumiço, J.J. Abrams continua sim trabalhando, pelo menos julgando pela página dele no IMDb, na qual constam 2 projetos que ele dirigirá no futuro. Um deles ainda sem título e o outro é uma série chamada Demi-Monde, mostrando que ele não desistiu da televisão, o lugar que catapultou o nome de J.J. Abrams para o estrelato tantos anos atrás. Então agora resta ver se o diretor vai conseguir dar a volta por cima, após a ascensão e a queda que ele viveu, sempre segurando a caixa misteriosa firme contra o peito. Eu torço para que ele consiga. Mas até que esses novos projetos sejam lançados, a possível redenção de J.J. Abrams permanecerá como um dos enigmas de Lost, já nos deixando curiosos, mas nos obrigando a esperar um pouco mais para obtermos a resposta. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Vocês já conheciam a caixa misteriosa do J.J. Abrams? E vocês também torcem para que ele consiga dar a volta por cima em breve? Deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. E se quiserem me acompanhar também nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, obrigado Seiva pela parceria, e a gente se vê na próxima sessão. Um abraço e até lá!